E a pergunta de hoje é: você já se sentiu perdido? Vou te contar uma coisa que aconteceu comigo essa semana. Ah, eu tenho um filho de 9 anos, que é o Rafa, né? Alguns já sabem, e um de 5 anos, que é o Joaquim. E aí essa semana a gente, antes de dormir, tava conversando e falou assim, o Rafa mais velho falou assim, ô mãe, essa semana eu me senti. Essa semana não. Hoje eu me senti meio estranho e tal. Eu falei assim, como assim? Ele falou, na hora do jantar tava todo mundo fazendo alguma coisa e tal, depois que a gente comeu, e eu fiquei lá parado na mesa, meio sem saber o que fazer e tal, e foi meio esquisito. Eu falei, não, filho, mas se sentir perdido é normal, às vezes a gente não sabe mesmo o que fazer, a gente fica meio perdido, isso acontece e tal, nem sempre a gente sabe o que fazer. Aí ele falou assim, tal, e conversando ele falou assim, mãe, essa semana que dia que você se sentiu perdida? Aí eu parei pra pensar, falei, todos. Aí ele falou, sério, mãe? Eu falei, sério. Falei, não que a mãe tá perdida o tempo todo, mas todo dia, em algum momento, eu me sinto perdida por alguma coisa. Por exemplo, às vezes é tanta atividade que eu não sei o que fazer primeiro. Ou não sei se eu marco médico, se que hora que eu marco, eu não sei se eu vou no mercado, se eu deixo para outro dia, se eu já fiz caminhada, ou se eu faço almoço, ou se eu preciso ligar pro mercado e entregar alguma coisa, ou se eu preciso ligar para minha mãe, levar cachorro no veterinário, ou enfim, o que eu faço primeiro. E tem hora que eu sento e falo assim, nossa, preciso descansar, e aí não dá naquela hora e tal. Então, toda hora tem algum momento no dia que você se sente perdida. E fora as outras coisas, né? Perdido de que decisão tomar, se vai pra frente, se vai pra trás, se, né? O que eu faço, o Senhor me ajuda, tal, tal, tal. E aí a gente continuou a conversar e no determinado momento eu falei assim, então vamos orar, porque era hora de dormir, a gente sempre ora antes de dormir, os 4 juntos e tal. E aí a gente foi orar e durante a oração o Senhor me lembrou de uma palavra que eu tinha lido e que tinha tudo a ver com esse sentimento de perdido, que eu vou compartilhar com vocês agora. Enfim, e aí a gente tava orando e tal, e aí eu falei assim, Rafa, me lembrei de uma palavra que eu li esses dias e tem tudo a ver com o que a gente tá conversando, vou falar pra vocês. E nisso o Joaquim tava deitado lá, meu marido também, o Rafa também, e aí eu falei pra ele, você lembra que em determinadas vezes a gente ouve, né, de alguns pregadores ou de alguém falar que nós somos como ovelhas e Jesus é o nosso pastor? Você lembra da história de Davi, que Davi ele gostava de pastorear ovelhas e tal? Ele falou, lembro, mãe. Eu falei assim, então, eu escutei uma palavra, escutei não, na verdade eu li uma palavra que falava sobre isso, que nós somos como ovelhas. Mas o que isso quer dizer? Aí a palavra falava o seguinte, que a ovelha é um animal, na verdade, ela não é muito inteligente, ela é lenta, ela não escuta muito bem, ela não tem uma visão muito boa, ela é assustada, qualquer coisa assusta ela. E muitas vezes ela não sabe procurar alimento sozinha, ela precisa de uma ajuda. E detalhe, eu falando isso, né, tal, aí meu marido deitado falou assim, nossa, pra que ela serve então? Eu falei, amigo, fica quieto, deixa eu pregar pras crianças. E aí, continuando, é, elas são assim, elas são indefesas, lentas, né, e tal. E o que acontece? Elas precisam de alguém para guiar elas, elas precisam de um pastor para conduzir elas, porque em determinado clima, quando tem muita pastagem e tudo, elas ficam naquele lugar e tal, mas depois aquela pastagem acaba, elas precisam ser conduzidas para um outro lugar, de repente subir uma montanha, e o lugar que elas vão chegar é lindo, tem alimento novinho, fresquinho e tal, tem paz, tem um clima super bom, mas elas precisam passar pelo vale para chegar na montanha e elas precisam ser conduzidas, porque senão elas, como elas se assustam facilmente, tem locais que tem predadores, tem lobos à espreita e tal, escondidos, e dificilmente elas vão chegar lá nesse lugar sem um pastor. Então, por isso que nós somos comparados à ovelha, não que a gente é inferior, nada disso, mas no fato da gente precisar de uma condução,
de um pastor que nos conduza para que a gente chegue ao topo da montanha, para que a gente chegue do outro lado. Então, eu não sei se você já leu o Salmo 23, depois eu vou ler ele aqui, mas ele fala da gente passar pelo vale da sombra da morte, né? E o que é esse vale? No caso, é como se fosse o vale onde os predadores estão à espreita, onde tem buraco, onde a terra ali não é muito boa, elas podem se machucar, podem cair. Então, o que acontece? Ela precisa ouvir a voz do pastor, conduzindo ela pelos lugares para ela poder chegar no destino. Então, aquele vale, ele tem duas possibilidades. Se ela estiver sozinha, passando pelo vale da sombra da morte, realmente ela não vai conseguir chegar do outro lado. É muito difícil, porque pelas próprias forças ela tem muitas chances de fraquejar, muitas chances de ser achada pelos predadores, muita chance de ficar encalhada em algum buraco, enfim. Mas se, enquanto ela passa pelo vale, ela estiver sendo conduzida, a chance dela chegar no destino é quase que 100%, porque o pastor vai saber acalmar ela na hora que ela estiver assustada. O pastor vai saber conduzir ela em silêncio na hora que estiver passando pelos predadores. O pastor vai saber levar ela para beber água, para achar alimento, a hora que ela precisa se alimentar, beber água. Então, aquele vale na companhia do pastor é apenas um vale que ela tem que passar. Não é um vale perigoso, onde ela tá sozinha, não sabe que caminho seguir e não sabe se vai chegar ao destino. Então, eu queria falar para vocês que essa é a diferença, né? E conversando com meu filho, eu falei para ele, então não tem problema se sentir perdido, filho. Nós somos como ovelhas e toda vez que a gente se sentir perdido, a gente tem que lembrar que tem alguém conduzindo a gente, que tem alguém que sabe o caminho, que tem alguém que você pode pedir ajuda e falar, Senhor, e agora? Que rumo que eu tomo? O que eu faço? Qual que é a decisão que eu tenho que tomar? O que eu tenho que fazer? O que eu não tenho que fazer? Então lembrar que é normal se sentir perdido, mas que o que consola a gente é que a gente tem alguém nos conduzindo, um pastor sempre, em todo o tempo, que sabe, que enxerga, que vê. O que a gente precisa é só estar com os ouvidos abertos, a mente aberta para ouvir a condução dele, o caminho que ele quer. E quando eu acabei de falar, e assim, criança, você sabe, né? Você tá falando, eles estão virando na cama, olhando pro outro lado e tal. Eu falei assim, acho que ele nem tá absorvendo muito o que eu tô falando. E quando eu acabei de falar, eu virei e falei, então, tá bom, entendeu, filho? Tudo bem? Aí o Rafa falou assim, tudo bem? Tudo mais do que bem, né, mãe? Depois dessa palavra, meu Deus. Aí eu já fiquei, nossa, eu não sabia que tinha tocado assim. Mas quando eu olho o Joaquim, que tem 5 anos, ele estava chorando, mas assim, chorando de lágrimas caírem. Olhou para mim e falou assim, nossa mãe, que coisa linda que você falou agora, que palavra linda. Gente, 5 anos. Então eu abracei ele e falei, filho, que bom que você gostou, que bom que você entendeu. E aí saí daquele quarto, gente, eu falei assim, nossa, se eu for usada aqui dentro da minha casa para poder tocar o coração de uma criança, coração de quem quer que seja, para trazer uma palavra de esperança, porque você acha que eles não sentem agonia nessa pandemia, você acha que eles não... Às vezes o Joaquim chega para mim e fala assim, eu não sei o que eu tô sentindo. E a gente... Porque ele não sabe dar nome ainda, né, os sentimentos, assim, com clareza como a gente faz. Então, eu sei que eles ficam agoniados, às vezes, de não poder fazer o que faziam normalmente, de encontrar todos os amigos, de gastar energia e tal. Então, eu fiquei tão feliz de saber que o Espírito Santo, ele toca no coração de qualquer pessoa, de qualquer idade. E ele usa quem ele quer usar. No momento que eu nem pensei que eles estavam prestando atenção, eles foram tão tocados e eles precisavam daquela palavra. Então, eu falei, Jesus, se eu pude
ser parte disso, se eu pude trazer uma palavra, principalmente para os meus filhos ali, que trouxe consolo, que trouxe esperança, que trouxe verdade, eu não preciso de mais nada. Isso me basta. Porque matemática, português, geografia, eu sei que eles vão aprender com o tempo. Mas a educação emocional, a educação espiritual, algo que realmente vai entrar no coração e fazer a diferença, isso a gente não aprende assim, fácil, né? Então não tô, desculpa, trazendo a glória pra mim, não. Mas a glória é do Senhor, que usa quem Ele quer na hora que Ele quer e trabalha no coração através de coisas simples e sabe quem tá precisando. Então, hoje eu desejo e oro para que essa palavra chegue no coração de quem tá precisando. E que se você tá assistindo esse vídeo, ela chegue no teu coração de uma forma que você se lembre que é normal você se sentir perdido, perdida, que você tem um pastor. O que você precisa fazer é ouvir. Ouça e peça para Ele te guiar. Então, isso é muito real. Senhor, me guia nas coisas simples. Tipo, eu não sei hoje o que eu vou fazer primeiro. Senhor, eu não quero deixar meu dia muito pesado. Eu não sei o que falar para essa pessoa que me pediu um conselho. Eu não sei o que fazer com essa pessoa do trabalho que tá me enchendo o saco. Eu não sei o que fazer. Eu não sei em que médico ir. Eu não sei. Peça orientação do pastor, porque ele vai te falar, através de um amigo, através de uma leitura, através de um pensamento que vem, você sabe que aquilo não veio de você, né? O Espírito Santo fala assim. Então, a minha oração por você hoje é que você peça, clame ao Senhor e Ele vai te conduzir. E você vai, com a ajuda dele, você vai passar por cada lugar que tiver que passar e vai chegar no destino. Essa é a diferença, tá bom? Então, para terminar, eu quero ler com você aqui o Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz descansar em pastos verdes e me leva a águas tranquilas. O Senhor renova as minhas forças e me guia por caminhos certos, como Ele mesmo prometeu. Ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, não terei medo de nada, pois Tu, ó Senhor, estás comigo. Tu me proteges e me diriges. Preparas um banquete para mim, onde os meus inimigos me possam ver. Tu me recebes como convidado de honra e enches o meu copo até derramar. Certamente a tua bondade e o teu amor ficarão comigo enquanto eu viver, e na tua casa, Senhor, morarei todos os dias da minha vida. Amém? Deus abençoe. E se você gostou do vídeo, se esse vídeo te abençoou, seja também instrumento de Deus. Por favor, compartilha o vídeo nos seus grupos de WhatsApp ou nas redes sociais. Compartilha. Tem pessoas precisando dessa palavra. Tem pessoas que não vão parar para ouvir o vídeo de 1 hora, mas tem esses minutos preciosos. Então, seja instrumento nas mãos de Deus. Lembra que a gente está vivendo uma pandemia, que as pessoas estão necessitadas de ouvir uma palavra. Então, seja você também instrumento. Você fala, mas eu não sei falar, eu não sei gravar, eu não sei o que. Compartilha. Tá bom? Deixa o seu like, deixa o seu joinha aí, se inscreve no canal para que a gente continue fazendo essas mensagens e vendo os resultados. Eu tô muito feliz, queria agradecer com cada um que se inscreveu no canal, porque pra mim uma alma que virar e falar, nossa, me abençoou, nossa, eu tava precisando, nossa, Mari, você foi bênção na minha vida, isso pra mim de verdade é o retorno que eu quero. E o Senhor sabe disso, que eu tô aqui pra ajudar as pessoas através das minhas dores também, porque eu tenho compromisso com a verdade, com a vida real aqui, tá bom? Então compartilha, se inscreve, deixa o seu joinha e a gente se vê no próximo vídeo. Deus abençoe.